paz do Senhor Jesus. Aleluia. Eu estou feliz, viu, irmãos? Estou vivo, quem está vivo diz amém. Estou com saúde. Vou te dar 3 motivos para você glorificar a Deus. Primeiro de tudo, você está vivo. Segundo de tudo, você está com saúde. Quantas pessoas estão agora no INCA, Instituto Nacional do Câncer, e gostaria de estar aqui dentro da casa do Senhor no dia de domingo adorando e não podem estar? Deus te deu a graça de estar aqui. Com luta ou sem luta, você está aqui hoje. Você pode levantar a tua mão e glorificar ao Senhor Jesus por isso. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 5, vamos ler a partir do verso de número 13 em diante. Quero glorificar a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui uma vez mais para ministrarmos a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Deus continue abençoando de maneira extraordinária meu amigo pastor Luciano, pastor Aline, essa família que nós amamos, e a cada um dos irmãos da OBPC de Jardim Olímpico, que aprendemos a amar, criamos aqui amigos, verdadeiros laços de amizade. Não vou citar nome porque vai demorar, não prego, mas todo mundo aí, tá? Grande abraço a todos, Deus abençoe, é um prazer rever todos vocês de maneira extraordinária. Quem achou Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, diga graças a Deus. Texto famosíssimo da Bíblia, né? Vós sois o que, gente? O sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Queridos, Jesus falou dentro do seu contexto. Nada na Bíblia está por acaso. Tudo que está dentro das Escrituras Sagradas há uma razão, há um fundamento para estar ali. Tudo que tem nas Escrituras Sagradas tem um embasamento cultural dentro da sua época. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, então há por trás do Evangelho de Mateus características muito fortes da cultura judaica. Quando você lê o Evangelho de Marcos, o Evangelho é um, tá? Que é o Evangelho do Reino de Deus, mas ele está distribuído em 4 perspectivas e aplicações diferentes. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você começa a observar traços de uma cultura para a qual ele foi escrito, que é a cultura romana. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você vê elementos da cultura grega por trás ali. Quando você lê o Evangelho de João, você já lê que não foi escrito propriamente dito para um povo, porque foi o último evangelho a ser escrito, de 85 a 90, e a igreja já estava multifacetada, já existiam pessoas de diversas culturas, gregas, romanas, judaicas, siríacas, né? Antioquia da Síria, Turquia, Éfeso, era uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Então, quando a gente olha para um texto, a gente precisa se situar dentro desse texto e entender para que tipo de povo, qual era a finalidade que ele foi escrito. Mateus está reproduzindo os ensinamentos de Jesus, e aqui logo no prólogo do Evangelho, Mateus, ele faz questão de ressaltar uma palavra de Jesus. Ele começa com a expressão, vós sois o sal da terra. E quando a gente fala de sal, a primeira característica que vem na nossa mente é tempero, sim ou não? Sim, todo mundo aqui que cozinha utiliza o sal. Então a primeira ideia, quando a gente fala de sal, a gente está falando de tempero. E é justamente por isso que Jesus disse, se o sal for insípido, o que significa ser insípido? Algo que perdeu o seu valor, algo que perdeu a sua capacidade de fazer a diferença. O sal, ele só existe para uma razão, irmão Rafael, para salgar, para temperar. É fácil a gente entender se uma comida tem sal ou não, quando a gente coloca na boca. Então, Jesus está dizendo que se o sal ele for insípido,
Ou seja, se ele perder a sua identidade, a sua característica, ele não serve para absolutamente mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito sério, você já conhece essa história. Então o sal, ele serve para temperar. Outra característica que era muito usada na antiguidade, no contexto do mundo bíblico antigo, é que o sal, ele também serve para conservar. Naquela época não existia geladeira, então se usava sal com fins de conservar as carnes. Por exemplo, você sabe que a própria palavra salário vem de sal, era uma das formas de pagamentos no mundo antigo. Então o sal, ele é muito importante, não só dentro da cultura judaica, mas em todas as culturas e civilizações que existem. O sal é importante, se ele perde essa eficácia, essa essência, acabou, irmão. E Jesus está dizendo, a igreja é justamente isso, ela é o sal da terra. Ela é a diferença dessa terra. Se ela não existe aqui, aqui perde a graça. Se ela não existe aqui, aqui fica insosso. Aqui não tem o menor sentido. Quem está entendendo isso aqui, levanta a mão e adora Jesus. Aí Jesus continua dizendo, vós sois a luz do mundo. Presta atenção nisso aqui. Além de sal, ele está dizendo que vocês são luz do mundo. E a luz, ela existe desde que o mundo é mundo. Obviamente, não só como a lâmpada que a gente vê aqui, criada pelo gênio Thomas Edison, mas na época era fogo, era fogueira, era tocha. Mas a luz sempre foi luz, e a luz, ela, na sua ausência, ela evidencia trevas. Então Jesus vai usar a ideia de vós sois a luz do mundo. E quando Jesus fala a luz do mundo, Mateus está escrevendo para judeus. De que Jesus estava se referindo? Ele estava se referindo a uma das grandes e importantes festas judaicas, chamada festas de Hanukkah, que era a festa das luzes, que passou a ser comemorada no mundo judaico a partir da vitória dos macabeus sobre o exército sírio-grego de Antíoco IV Epifânes. A partir daquela vitória, a história fala que acontece no período interbíblico entre Malaquias e Mateus, os 400 anos de silêncio. Vai acontecer de um rei sírio-grego se levantar contra os judeus, Antíoco IV Epifânio. A história diz que ele vai entrar no templo de Jerusalém, vai sacrificar uma porca, ofendendo profundamente os judeus. Vai gerar uma revolta nos macabeus, eles vão se levantar e vão lutar com um exército muito mais poderoso do que eles. E eles terão vitórias nessa guerra. E depois que tiveram vitória, eles fizeram um ritual de purificação do templo, que João vai falar no seu evangelho, vai chamar de festa da dedicação. Então quando você olha para o evangelho de João e ler lá escrito festa da dedicação, ele está fazendo inferência a uma festa chamada festa de Hanukkah, que era a festa das luzes. E quando isso acontecia por que acontecia, melhor dizendo, acontecia porque depois que eles venceram o exército de Antíoco IV Epifânio, eles acenderam a luz da menorá, que era uma espécie de candelabro ou castiçal que existia na antiguidade, e o azeite que tinha na menorá deveria durar um só dia, e durou 7 dias. A partir de então, eles começaram a chamar aquela celebração de festa de Hanukkah, ou festa das luzes. Quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, ele está falando para judeu, e ele sabia do contexto que existia na época. Por quê? Porque durante a festa de Hanukkah, a cidade de Jerusalém ficava iluminada, e de longe dava para se olhar e observar a cidade de Jerusalém. Aí olha o que Jesus disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aí você entende que Mateus está usando o exemplo da festa de Hanukkah. Olha como é que a cidade de Jerusalém, ela ficava bonita e iluminada durante a festa de Hanukkah. Era essa a imagem. E para quem não sabe, quando Davi conquistou a terra de Jerusalém, não era Jerusalém o nome, era a terra dos Jebuseus. Era uma cidade alta, tanto que você, todas as vezes que ouvir falar de Jerusalém, ou você vai ouvir falar que subia ou descia de Jerusalém. Como por exemplo, na parábola do bom samaritano, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Por quê? Jerusalém ficava num lugar alto. Então quem estava embaixo, quando olhava no dia da festa de Hanukkah, a cidade de Jerusalém, via exatamente isso. O que Jesus está querendo dizer? Ninguém pode, pastor Roberto, ninguém pode ofuscar a luz de uma cidade que está edificada sobre um monte. Ele está dizendo, é como se a igreja estivesse no lugar alto e acesa. Quando o mundo olha para nós, ela vai ter que enxergar-nos desta forma.
Entende isso? Então ele diz assim: nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz, e todos que estão na casa. O que era um alqueire? Era um cesto de colher trigos. Era dizendo: ninguém acende uma lâmpada para colocar ela debaixo de um cesto. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um alqueire, mas coloca ela no velador. O que é o velador? É o local de vela. Isso aí é uma imagem recente da festa de Hanukkah. Todo ano os judeus comemoram ainda hoje essa festa. Então, por trás do texto do Evangelho de Mateus, está imbuído disso aqui. O que Jesus está querendo dizer? Se vós sois o sal da terra, aonde vocês passarem, vocês precisam deixar uma marca. Se vocês são a luz do mundo, onde vocês passam, tem que acender. Alguém tem que ver que chegou a diferença naquele lugar. Qual é o problema da nossa geração, queridos? É que a nossa geração, ela está vivendo um dia após o outro. Infelizmente, não está preocupado com muita coisa. Se te pergunta: você é crente? Aí fala que é. A nossa geração, ela já não está mais fazendo a diferença como deveria fazer. E é isso que Jesus está falando. Se você é sal, e onde você chega, o seu sabor não muda o ambiente, é porque tem alguma coisa errada que precisa ser consertada. Se você é luz e o ambiente de trabalho que você vive não tem nada de diferente, é porque tem alguma coisa que precisa ser consertada. Porque na vida, irmãos, o mais importante não é o que você sabe e o quanto você sabe, mas aquilo que você faz com aquilo que você sabe. Eu vou repetir: na vida, o mais importante não é o quanto você sabe e o que você sabe, mas é o que você faz com aquilo que você sabe. Não entendeu? O mais importante não é o quanto você tem, mas o que você faz com aquilo que você tem. Em outras palavras, Deus entregou coisas para pessoas dentro desta casa. O Espírito da Graça, no dia de ontem eu estava, pastor Luciano, preparando uma aula sobre esse texto, e o Espírito começou a acender essa palavra no meu coração, e eu falei: Senhor, mas eu nem vou pregar amanhã à noite, eu vou estar na DIG, vou estar na igreja. Quando eu acabei de falar isso com Deus, na hora o telefone tocou, o pastor Luciano falou: está livre amanhã à noite? Eu falei: tô. E Deus disse: então a palavra é essa, vai para Jardim Olímpico e diga para alguém precisa brilhar nessa terra. Porque saber a gente sabe, irmão. Isso aí eu já sei. Mas o que você está fazendo com o que você sabe? Jesus salva, eu sei. Mas o que você está fazendo com aquilo que você sabe? Quantas pessoas em 2023 foram impactadas pelo que você sabe que Jesus salva, cura, batiza, liberta e leva para o céu? Deus te trouxe aqui essa noite para te dar um choque de realidade, dizer: não importa quanto tempo você tem estudando, quanto tempo de conhecimento você tem, mas aquilo que você vai fazer com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque não tem ninguém aqui que está aqui a passeio. A tua existência tem um propósito, e Deus está te convocando nesta noite a ser sal, a fazer a diferença onde você botar a planta dos pés. Eu conheci um irmão, pastor, eu falei isso quando eu dava aula aqui para o pessoal. Aquele irmão foi um dos irmãos que mais me edificou na minha vida, pastor. Ele era esquisito. Eu não vou citar o nome dele aqui. Eu era adolescente, e aquele irmão, ele ia para a igreja de terno lá na DIG, e de chinela havaiana. Ele sentava no último canto do banco, e ele só levantava a mão e falava assim: glória ao nome do Senhor. Os adolescentes falavam: ele é meio estranho. Rolava boatos que ele era esquizofrênico, e quando ele não tomava um remedinho controlado, ele era agressivo. E para a gente dos jovens, a gente cruzava o lado da adolescente, 13, 14 anos, quando viu o irmão fulano, eu não vou falar o nome, porque eu acho até que ele já até faleceu, que ele já era bem idoso, 1999, quando a gente via ele, a gente cruzava o lado da rua. Aí eu com 14 anos me botaram para dar uma saudação, irmão Rafael, e eu dei uma saudação, a igreja se alegrou, 14 anos de idade, e aquele irmão, quando acabava o culto, ele ia embora. Nesse dia ele não foi embora, e quando eu estou saindo da igreja, está lá ele.
Quando eu vou sair da igreja, ele entra na minha frente e fala: meu jovem, quero falar contigo. Minhas pernas começaram a tremer. Eu falei: ih, esse doido quer falar comigo. O que esse homem quer comigo? Ele disse: você pode tomar um café na minha casa? Eu falei: não, irmão, estou muito corrido, não tem como, não dá, tal. Eu tinha um medo dele tremendo, irmão. A pessoa falava mal dele. Pastor, ele era um irmão calado, entrava, saía, ninguém falava, não tinha amigo. Era uma pessoa meio que uma excentricidade da natureza, estranho. Mas ele insistiu muito para tomar um café comigo. E eu fui, conversei com meu tio, que era evangelista, falei assim: tio, o irmão está me perturbando para eu tomar um café com ele, mas ele é muito estranho, tenho medo dele me agredir. Ele era grande, parecia o Frankenstein, irmão, uma mão desse tamanho. E eu falei: se aquele cara me matar ali, eu garotinho, adolescente, né, não vai dar certo. Aí meu tio falou: faz o seguinte, pergunta se eu posso ir contigo, a gente vai lá tomar um café. Eu falei: tá bom. Aí eu falei: irmão João, qual dia? Ele: qual o melhor horário para você? Eu falei: eu saio do trabalho às 14 horas e meu trabalho de saída era caminho da casa dele. Ele falou: tá marcado, 14 horas. Ele ficou esperando. Quando eu passei, eu falei: tio, olha lá, ele vai pegar a gente. E ele me levou lá para dentro da casa dele. Eu entrei com meu tio. Olha isso aqui. Eu não gosto de contar muita história quando eu estou pregando, não, irmãos. E aí quando eu entrei na casa dele, muito simples, pastor Luciano, muito pobre, uma casa muito humilde. Eu entrei na casa dele, eu me deparei com uma estante cheia de livros, muitos livros. Aí ele falou para a esposa: faz o café para o jovenzinho aqui, para o evangelista. E aquilo me surpreendeu, porque eu nunca vi aquele irmão dar uma palavra, pastor Luciano. E ele falou: senta aí, vamos conversar sobre a palavra. Aí ele falou para mim: garoto, eu vi que você tem chamada. E na hora que você estava pregando, eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu não vim aqui para te pedir dinheiro. Ele falou para mim: eu quero te vender 2 livros. E eu falei assim: mas eu nem gosto de ler livro. Ele falou: quero te vender 2 livros. Vou vender baratinho, cada um por R$10. Eu tenho até hoje os 2 livros lá. A capa já está velha, caindo. Foi em 1999 isso. E aí ele falou: vou te explicar do que esse livro se trata. Orlando Boyer, Evangelho de Mateus, e o outro Evangelho de Lucas. O cara deu uma aula, pastor, como eu nunca vi. Ele mostrou uma erudição. Eu e meu tio começamos a chorar, fomos tremendamente impactados pela vida daquela figura estranha, esquisita, mas que naquele dia exalava Deus. Eu e meu tio choramos e falamos: irmão, quase falei o nome dele aqui agora, por que que o senhor não prega? Por que que o senhor não fala isso? As pessoas precisam saber quem é o Senhor. As pessoas precisam ter uma outra ideia. Sabe o que ele me disse? Eu sou um soldado moita. Como assim? Ele disse: eu fico escondido, eu sempre fui estranho, me criticaram pela minha aparência. E eu comecei a chorar e ele disse: olha, garoto, você vai longe, mas antes de ir longe, tu precisa saber 2 coisas. Eu disse: o que, irmão? Já chorando, me derramando. Ele disse: um grande homem de Deus tem 2 marcas nas suas calças. Na calça uma é nos fundilhos das calças e a outra é no joelho. Eu disse: como assim, irmão? Disse: as marcas nos fundilhos das calças de alguém que se assenta e se debruça sobre a palavra. Se quer ser usado por Deus, você precisa gastar tempo diante da palavra. E as marcas do joelho não precisa nem falar, tem que gastar tempo no altar de Deus. Deus vai te levar longe, mas mergulha na presença dele. Eu saí dali e foi uma das pregações mais impactantes do meu ministério. Quando eu preparava essa mensagem, Deus disse para mim: não importa o quanto você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe. Aquele homem, não sei se está vivo, porque ele não mora mais na ilha há muitos anos, há mais de 15 anos. Eu gostaria de vê-lo hoje. Já perguntei, já procurei, já busquei saber. Eu iria na casa dele onde quer que ele fosse, porque aquele homem colocou um legado dentro de mim. Aquele homem marcou. Foi só um contato que eu tive com ele, mas o sal que tinha na vida dele marcou e temperou a minha vida. Eu vim aqui nessa noite com uma palavra da eternidade dizer: ei, você é sal. Onde você passa, você precisa deixar uma marca na vida de alguém.
irmãos, eu vejo um desespero muito grande em pessoas querendo ser famosas. Não tem problema nenhum você querer ser famoso. Só que mais do que ser famoso, é melhor você ser importante. Porque a fama, ela vem e passa. Presta atenção nisso aqui. O que é uma pessoa importante? O famoso é aquele que todo mundo conhece. O importante é aquele que as pessoas portam para dentro. A palavra importar significa portar para dentro. Tem gente, pastor Luciano, que nunca vai ser famoso, mas é tão importante, tão importante. A Bíblia fala de um rei, é o Jorão, que diz que ele morreu e não deixou saudades. Quantas pessoas estão morrendo e não deixam a menor saudade? Mas tem pessoas que o nome nunca saiu na mídia, mas onde passou marcou vidas, ministérios. Como o irmão marcou a minha vida. Eu vim aqui nessa noite como profeta falar para alguém aqui: Deus te chamou para ser sal, Deus te chamou para marcar a vida de alguém, Deus te chamou para ser luz. Aonde você passar, alguém vai olhar e vai ver a diferença do Senhor na tua vida, meu irmão. Quem toma posse dessa palavra, levanta a mão e adora o nome do Senhor Jesus. Eu posso ter, irmãos, 90 anos de idade como meu pastor presidente, mas eu nunca mais me esqueço do irmão. Quase falo o nome de novo. Já falei? Gideão. Pronto, foi. Você está entendendo, queridos? Tem gente, quando Jesus fala assim, ó, vocês têm que ser o sal da terra e a luz do mundo. O que Jesus está querendo dizer? Ele está falando literalmente que a igreja, ela precisa aparecer. Você entende isso? Vocês são sal. Alguém já comeu uma comida que alguém errou na mão e botou sal demais? Tu fica o dia todo bebendo água. Ali o sal apareceu mais do que dá conta, né? Não é disso que eu estou falando. Tem gente que quer aparecer mais do que deve ser aparecer. Mas quando Jesus diz, vocês são sal da terra, Ele está dizendo, vocês precisam marcar presença, vocês precisam aparecer, vocês precisam fazer a diferença na vida de alguém, na tua vizinhança, no teu trabalho, na direita, na esquerda, aonde você passar, alguém precisa ser marcado pela tua existência. Isso é ser igreja, é marcar a geração que você está vivendo. Você entende isso? Quando Jesus fala isso, Ele está literalmente falando para a igreja se posicionar. Tem gente, irmão, que vai passar essa existência à toa. Não basta somente existir. Eu postei no meu status, no meu story agora do Instagram. Não basta somente existir. Não. A ideia de existir é muito pequena. Deus não te fez só para existir. Deus te fez para marcar uma geração. Deus não te fez só para deixar uma herança para alguém. Porque herança você deixa para alguém. Legado você deixa em alguém. Você vai morrer, eu vou morrer, nós vamos morrer. Mas quando passarmos desta vida, o que teremos deixado na vida de pessoas? Será que você foi sal? Será que você foi luz? Será que você fez a diferença? É isso que o Espírito Santo fala contigo nesta noite. A igreja precisa se posicionar. Deus não tem compromissos com o covarde. A Bíblia diz, os tímidos vão ficar de fora. E quando a Bíblia fala ali de tímidos ficarão de fora, no grego é deilos, que significa os covardes, os medrosos, os omissos, aqueles que não se posicionam. Tem gente que nunca se posiciona nada. E o Espírito Santo de Deus está falando, eu quero que você se posicione. Eu quero que você faça a diferença na vida de alguém. Eu quero que você seja luz. Eu quero que você marque a vida de alguém. Gente, isso é muito forte. O pastor Martin Luther King, ele disse, o que me espanta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Tem gente que está vendo os maus gritarem e está omisso, fingindo que não acontece absolutamente nada. E Deus está dizendo, se posicione. E não me interprete mal, não estou falando aqui para você ficar na internet brincando com outro grupo que pensa politicamente diferente de você. A ideia aqui não é essa. Mas Deus tem colocado coisas nas mãos de pessoas aqui. Vocês sabem disso. Eu falei com alguém hoje que me ligou um pouco assim, assustado com a responsabilidade, falando, Vaso, eu vou precisar de ajuda. E eu falei, Deus não queima cartucho.
Se Deus botou na tua mão é porque Ele sabe da capacidade que você pode exigir, fazer. Então Deus está falando para alguém aqui que talvez se sinta incapaz para ascender a determinadas posições. Deus está dizendo: eu não erro. Se eu despertei o coração de alguém para te colocar em determinada posição, é para você pegar, agarrar e dar o teu melhor. Você entende isso aqui? Não seja um soldado moita. Quantas pessoas poderiam ter sido impactadas pelo ministério daquele homem, que eu só tive a oportunidade de tomar um café. Depois disso ele adoeceu, teve que se mudar da cidade do Rio, e eu não sei mais onde ele está. Como eu gostaria de me assentar com ele hoje, de conversar com ele hoje e falar: olha, servo de Deus, a tua palavra marcou a minha vida. Você entende? Eu me lembro que no outro dia, eu e meu tio, a gente falava para todo mundo: cara, o irmão não é nada daquilo que a gente pensava. A gente tinha uma ideia dele, mas o irmão é uma bênção. Com todo respeito, eu fiquei mais impactado com a mensagem de um irmão Gideão, numa conversa ali. Tamanha profundidade bíblica e a cultura bíblica que aquele homem tinha, do que muitos obreiros que eu vi pregar na igreja naquela época. Você entende isso? E eu fiquei assim: meu Deus, quanto esse homem poderia ter somado para o reino. Eu nunca mais me esqueço dele. Tem pessoas, pastor Luciano, que Deus capacitou de forma extraordinária. Eu conheço pessoas que Deus capacitou de maneira extraordinária, mas são covardes, tem medo. E Deus está falando para alguém: ei querido, eu te fiz sal. E se eu te fiz sal é porque alguém precisa desse tempero. Eu te fiz luz, e se eu te fiz luz é porque tem alguém em treva que vai precisar de uma palavra que eu vou colocar na tua boca. O Espírito da graça está falando: não, essa noite você não veio aqui por acaso. O Espírito do Senhor marcou um encontro contigo para dizer: sim, eu te escolhi para ser sal e ser luz e fazer a diferença onde você pisar. Se você se calar, as ideologias de gênero vão continuar gritando. Se você se calar, os apoiadores do aborto vão continuar gritando. Se você se calar, muita gente mal vai continuar gritando. E Deus está dizendo: Deus não está dizendo para você discutir com eles. Deus está dizendo: pregue a palavra, ensine a palavra. Porque enquanto a palavra deles são palavras humanas, na tua boca tem uma palavra de 2 fios que penetra na alma e no espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deus não se relaciona com mornos. Deus não se relaciona com pessoas que vivem em cima do muro. Tudo que Deus coloca na tua mão é para você ser bênção na vida de alguém. Tudo que Deus te deu é para ser usado com uma única finalidade: o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Entende isso? Entende o peso dessa palavra? Talvez alguém aqui recusou algum convite. Ah, não, esse negócio não é para mim não. Isso é para o irmão Astrogildo, Sifonildo, para a irmã Genoveva. Para mim isso não é não. Deus está dizendo: sim, é para você. Deixa eu falar isso aqui. Eu costumo dizer que o chamado ele é reconhecido de 3 formas. Você sente, tua liderança sente, as pessoas que estão à tua volta sentem. Às vezes acontece o inverso: tua liderança sente, as pessoas em volta: rapaz, esse irmão sabe falar, tal, poderia ser mais usado. E você no fundo ainda dá uma sentidinha, mas o teu medo: o que vão pensar de mim? Quantas pessoas estão assim: o que vão pensar de mim? Irmão, se eu pensasse isso, eu teria já desanimado há muito tempo. Logo no comecinho, as críticas vieram. Críticas vão sempre existir. Quantas pessoas paralisaram seu chamado por causa de uma crítica? O maior sinal que tu está no caminho certo são as críticas. Sabia disso? Imagina se Jesus parasse por causa de uma crítica. O mundo não seria impactado. Imagina se Jesus, pastor, parasse por uma crítica. A história não teria sido dividida antes e depois de Cristo. Imagina se Jesus tivesse parado por uma crítica, o meu pai não teria sido liberto da cocaína. Imagina se Jesus tivesse sido parado por uma crítica. Quantas pessoas deixaram de salgar e de ser luz porque alguém apontou e falou: lá quer se amostrar, lá quer aparecer, lá quer isso e quer aquilo. E Deus está falando: eu não me relaciono com
com covardes, ele até se relaciona com incapacitados, porque quem capacita é ele, ele chama as coisas que não são para confundir as que são. Então Deus está dizendo nesta noite: se posicione, seja sal, seja luz. Deus falou em Apocalipse para a igreja de Laodiceia: tomara que vocês fossem quentes ou frios, mas vocês nem quente serve para ser, nem frio serve para ser. Quando ele fala isso, a cidade de Laodiceia ficava a 10 quilômetros de Herápolis e 16 quilômetros de uma cidade chamada Colossos. E na cidade de Colossos ficavam fontes de águas frias, e na cidade de Herápolis ficavam fontes de águas quentes. Quando elas desciam e se encontravam em Laodiceia, as águas geladas de uma e quente da outra se esfriavam e ficavam mornas. Tanto as águas quentes quanto as geladas têm um poder medicinal, têm o poder de curar. Tem gente que poderia ter muito mais poder de cura do que tem, mas não tem por quê? Porque resolveu viver uma vida morna. Bota um texto na tela aí para mim, na versão Arca, ao meio da Revista e Corrigida, irmão, rapidinho. Apocalipse capítulo de número 3, Apocalipse 3:18. Agora olha o conselho de Jesus para essa igreja morna: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Por que ele diz: eu aconselho que vocês comprem ouro provado no fogo? Porque Laodiceia era uma cidade rica, era um lugar de centros bancários onde se produzia muito ouro. Eles tinham ouro físico, mas o ouro espiritual não tinha. Então ele está dizendo: vocês têm ouro material, mas espiritual não tem. Eu aconselho vocês que comprem ouro provado no fogo. Aí ele continue: para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas. Porque ele usa a expressão vestes brancas? Porque dentro da cidade de Laodiceia havia uma produção muito grande de lã, e lã é branca, vestes brancas. Ou seja, vocês até têm isso fisicamente falando, mas vocês espiritualmente falando estão com as vestes manchadas. Aí ele continua dizendo: e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Por quê? Porque a cidade de Laodiceia, ela era uma grande produtora de colírio. Então Jesus vai pegar 4 características da cidade de Laodiceia: geográfica, histórica, cultural. Porque Jesus é assim. A Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita em palavras humanas. Deus se acomoda na nossa realidade para fazer a gente entender a mensagem e não ter desculpa. Já viu quando tu vai falar com uma criança? Uma vez o pastor Luciano me botaram para pregar para uma criança. A irmã lá da igreja falou: quero que você pregue para as crianças. Eu falei: irmã, já viu pregando, irmã? Meu Deus, como que eu vou pregar para criança? E aí eu falei: tá bom, vou aceitar, irmã. E o que se prega para criança, pastor? Vai falar segundo o historiador Flávio Josefo? Não dá. Aí eu preguei sobre Davi e Golias. Eu tenho que descer o nível da criança para a criança compreender minha palavra. Você entende isso? É isso aqui que Deus está fazendo com Laodiceia. Ele está descendo o nível deles, está entrando na cidade, está usando a figura da cultura local para falar. Vocês são mornos. Eu queria que vocês fossem frios ou quentes, mas são mornos. Sabe o que Jesus está falando? Vocês não têm peso nenhum aqui. Essa cidade era tão rica, mas tão rica, que em 37 depois de Cristo ela foi destruída por um terremoto, e eles nem precisaram da ajuda nem do dinheiro dos imperadores para reconstruir a cidade. Os próprios milionários da cidade reconstruíram a cidade. Eles tinham ouro, eles tinham lã, eles tinham o melhor colírio da região inteira ali, eram ricos milionários. No entanto, espiritualmente estavam fadados ao fracasso. É o que eu disse: não importa o que você tem, mas o que você faz com aquilo que você tem. Deus entregou coisas grandes para pessoas serem grandes na obra de Deus, e tem pessoas que estão vivendo como se não houvesse um dia de prestação de contas. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sim, o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje para dizer: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo de número 21, do verso 28 ao 32, diz lá que um homem tinha 2 filhos e dirigiu-se ao primeiro e disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele disse: não quero, não vou. Mas arrependendo-se foi. Ele disse para o filho: filho, vai trabalhar hoje lá na vinha? Não vou, pai, não quero, não estou afim. Hoje eu quero jogar PlayStation.
Mas depois pesou no coração e disse: não, sabe qual é? Eu vou ajudar o papai. E foi. Aí ele disse para o outro: filho, vai trabalhar na vinha. Ele disse: tá bom, pai, eu vou. Mas não foi. No final das contas, Jesus faz uma pergunta: quem foi que cumpriu? Quem foi que obedeceu o pai? O que obedeceu. Disse que a priori não ia e depois foi. Aí Jesus disse: assim, os pecadores vão preceder os escribas e fariseus no reino de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que os escribas e fariseus eram aqueles que diziam: a gente cumpre a lei, tudo que o pai manda a gente cumpre, tudo que o pai fala a gente cumpre, mas nos bastidores não cumpriam. Já os pecadores e publicanos a priori desobedeciam, mas depois iam lá e cumpriam. Então Deus, Ele coloca algumas coisas na nossa mão para a gente cumprir. Mesmo que a priori você tenha desobedecido nesta noite, falado: poxa, eu recebi o convite e eu terceirizei a responsabilidade. O Espírito de Deus está falando: dá tempo, vai lá, não perde mais uma oportunidade. Eu me lembro quando eu era garoto, o meu líder de adolescente, 13 para 14 anos, logo no comecinho falou: você vai pregar no culto. Eu falei: mas nem pelo decreto, não prego, não vou. E ele disse: vai, rapaz. Eu disse: não vou. Não falei porque eu era orgulhoso, não. Não falei porque eu era soberbo, não. Não falei porque eu tinha medo de ir pregar e me dar mal e as pessoas me criticarem. Aí o Espírito de Deus disse para mim: como eu me entristeci com a sua posição, com o seu posicionamento. E eu fiz uma promessa para o Senhor e disse: nunca mais eu vou dizer não para uma oportunidade. Nunca mais eu vou dizer não para uma oportunidade. E desde então tenho cumprido. Talvez você tenha feito como eu, como esse filho aqui, que quando o pai disse vai, ele disse não vou, mas depois se arrependeu e foi. O Espírito de Deus está dizendo: eu botei algo nas tuas mãos. Ele está te conscientizando nesta noite, está dizendo: eu coloquei algo nas tuas mãos e vou te cobrar. Lembra da parábola dos talentos? A um deu 5, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1. 5 talentos naquela época, gente, era muito dinheiro. 1 talento, gente, era 6.000 denários. 1 talento era 6.000 dias de trabalho. Então quem recebe 1 talento não é um coitadinho, é alguém que recebeu uma quantia de dinheiro que dava para viver por 6.000 dias de trabalhos. Irmão, conta quantos 6.000 dias, quantos são isso em anos? E esse cara pegou esse talento e ao invés de reproduzir, ele enterra. O outro recebe 2, que valia 12.000 denários, 12.000 dias de trabalho. O outro recebe 5 talentos, que valia 30.000 denários, 30.000 dias de trabalho. Jesus está falando aqui de uma vida inteira. Para pensar nisso, quantas pessoas Deus colocou, e eu estou falando para o BPC Jardim Olimpo, mas eu sei que na internet tem alguém me ouvindo e está entendendo direitinho o que o Espírito da Graça está te falando nessa noite. Você não caiu na live de paraquedas, foi Deus quem te direcionou para dizer: eu coloquei talentos nas tuas mãos e no tempo certo eu vou cobrar. Fica de pé nesta noite. Não deixe para fazer amanhã aquilo que vocês podem fazer hoje. Gente, se hoje eu morresse, eu ia feliz porque eu sabia que eu cumpri a minha missão. Eu vivi uma vida inteira em função de uma missão, e o meu espírito teria paz. Pastor Luciano, foi quarta-feira, Yasmin? Cadê Yasmin? Foi quarta-feira? Foi quarta-feira que aconteceu ou foi ontem? Não, ontem não, hoje é domingo. Foi durante a semana, não sei se foi quarta ou quinta, eu postei até no Instagram. Foi quarta-feira, se não me engano. Eu estava gravando uma aula, minha mãe me ligou, falou: preciso de uma ajuda sua aqui com um computador num site. Eu estava ocupado, falei: mãe, estou em aula aqui, quando eu acabar a aula aqui, estava gravando as aulas, né? E aí eu falei: eu vou aí atender a senhora. E acabei de gravar a aula, almocei e fui lá encontrar com minha mãe. Pastor Luciano, estou vindo no meu carro. Olha isso aqui. Estou vindo no meu carro. Hoje eu estou aqui, vivo. Mas só respiro na terra, porque o Deus dos céus me deu um grande livramento. Pastor Luciano, dessa forma, estou vindo no meu carro, dirigindo o meu carro. Eu ouvi audivelmente o Senhor falar: rapidamente joga os 2 pneus para a calçada. Agora!
E eu, Senhor, não estou entendendo nada. Ele, acidente agora. E na hora eu joguei os 2 pneus na calçada. Lá tem uma rua na Ilha do Governador, quem conhece sabe, só dá para um carro ir e o outro vir. A hora que eu joguei os 2 pneus na calçada, o ônibus veio voado, ia bater no carro, ele desviou e veio e ia bater de frente comigo, irmão. Não ia sobrar absolutamente nada, mas só sobrou porque a minha conexão com Deus ainda está de pé. Mas se naquela quarta-feira eu tivesse morrido, eu sei que eu salguei com o sal que foi colocado na minha mão. Eu sei que eu iluminei com a luz que colocou na minha mão. Porque eu vivo para um propósito. Deus está falando com pessoas aqui que sabem que tem uma chamada da parte de Deus. Ele te chamou, Ele te marcou, e Ele está dizendo: eu quero você, não te quero pela metade, não aceito te dividir com ninguém, eu quero mais de você. A oportunidade é agora. Sai do teu lugar e vem.